Bem-vindos, visitantes do canal Educação 3D, que tem como objetivo tratar da arte, da cultura e da tecnologia no ambiente escolar. E esse meu terceiro vídeo hoje eu abordarei o tema literatura. Um livro que eu gostaria de indicar a todos se chama Devo Tudo ao Cinema: Como Venci o Bullying com a Arte. É um livro interessante que eu descobri através do Facebook, e depois uma entrevista com seu autor, o Otávio Caruso. É um jovem escritor e crítico de cinema, além de ator, né, lá do Rio de Janeiro. E ele deu uma entrevista à jornalista Leda Nagli, falando justamente como essa experiência de vida e unir a arte à vida, né, a ficção, é, como o cinema foi muito importante na sua vida, né? Então, devo tudo ao cinema. Me chamou a atenção justamente porque eu me identifiquei de imediato, porque de certa forma eu devo tudo à literatura e também o cinema, as artes em geral, né? Então eu fiquei muito inicialmente curioso a partir da entrevista do Octávio, né, Caruso, em que ele conta que o cinema favoreceu muito a vida dele, porque ele era um jovem tímido, como eu fui, né, introvertido, né, que se apegou muito ao cinema, à arte, à sétima arte, e esse apego, né, favoreceu muito a vida dele, principalmente nas relações escolares, já que extremamente tímido, não se relacionava muito, tinha dificuldade com os colegas, né, a questão amorosa também, né, muito tímido. E graças ao cinema ele conseguiu enfrentar justamente até o bullying, né, utilizando de falas de personagens, posturas, e como o cinema então foi essa grande é, forma de encarar o mundo, de enfrentar o mundo através da arte, da ficção. Eu recomendo, vai estar aqui na descrição deste vídeo o link para a entrevista, o site do Otávio, né, e também a sua página no Facebook para vocês acompanharem. Quem quiser adquirir o livro, eu recomendo. É um livro extremamente encantador, porque a gente se identifica com a história que é sobre o Antônio, que é uma personagem, né, no ano 2053, relembrando esse período da adolescência, da juventude, né, então com aspectos autobiográficos e imaginários, né? Então a leitura é agradável e, acima de tudo, eu recomendo para educadores, porque a questão que o Otávio traz nesse livro, né, é de como a gente também pode trabalhar com a arte e deve, né, no ambiente escolar, né, como a arte é uma grande ferramenta, né, de apoio ao educador. Isso é o objetivo até desse canal é justamente isso, valorizar a arte, a cultura, nas tecnologias, na educação, né? Então, além disso, da identificação com o livro, né, a editora que ele publicou, a Literis, do Rio de Janeiro, foi também, né, a editora que eu publiquei meu primeiro livro, chamado Realidade Virtual. Dentro da Literis tem um selo chamado CroArt, né, e eu pude reunir esses meus contos e publicar, né. Lancei na Bienal do Livro de 2004 em São Paulo, né, e iniciei minha carreira oficial como escritor, já que eu escrevia desde os 17 anos, mas em 2004 eu lancei o meu primeiro livro pela mesma editora, então também a afinidade que eu tive com a obra do Otávio, né? O que eu penso sobre essa situação? Eu acho que a arte está em toda parte. Eu tenho sempre defendido isso nas minhas visitas às escolas, falando com professores ou com alunos, né, com gestores escolares, enfim. Para mim, a arte está em toda parte, né? São narrativas visuais, narrativas escritas, a manifestação cultural está lá, remonta aos primórdios da própria humanidade, desde a arte rupestre, a arte e escrita rupestre para alguns, né? Onde está lá já a nossa questão própria autoral. Se nós vermos uma
pintura rupestre, na verdade, ela, além de retratar o cotidiano daqueles nossos antepassados, ela tem lá, normalmente tem uma marca, uma mão pintada sobre a caverna, o teto da caverna, a parede da caverna, e a mão é o primeiro sinal da nossa identidade, é a nossa assinatura. Então, os homens das cavernas já tinham essa concepção de assinar, né, de se identificar com aquele trabalho. E a arte, então, ela perpassa a nossa humanidade, ela está presente em todas as manifestações do ser humano, né, de forma às vezes direta e outras indireta. Devo tudo ao cinema. Me lembrei também, eu me associei com esse livro, a autobiografia do Érico Veríssimo, em que ele fala que a educação sentimental dele, ele teve uma educação cinematográfica. Então, menino ainda, ele ia ver os filmes no cinema lá, o Biógrafo Ideal, que era o cinema lá de Cruz Alta, terra natal do Érico Veríssimo. E ele disse que essa educação dele foi feita muito a partir do próprio cinema, antes de adentrar os campos, os bancos escolares, a educação formal propriamente. Né? E portanto, o imaginário e tudo mais. Isso a gente percebe refletido na sua obra, pelas várias referências ao cinema, na ficção e até na sua autobiografia. Na autobiografia fica mais claro ele declarando justamente isso, que a educação dele foi cinematográfica. A minha foi mais televisiva. Eu cresci na década de 70 com a televisão. A linguagem televisiva influenciou muito na minha educação, seja os desenhos animados, os seriados, os filmes, a programação em geral. A educação do meu filho já é da internet, né? Já é uma nova geração que tem se educado muito através da internet, seja pelos jogos eletrônicos, os canais de vídeo no YouTube, né? E uma série de recursos da rede mundial de computadores. Né? Cada geração tem a sua tecnologia própria e a sua forma de formação também. Né? Essa aprendizagem invisível que muitas vezes não é considerada pela escola, né? Porque nós aprendemos em todos os ambientes possíveis, né? Agregamos conhecimento da vida através dessas manifestações, né? Embora nem sempre ela seja considerada como uma educação no sentido mais clássico formal. E aí, o Érico Veríssimo, nessa autobiografia, chama atenção para uma série de questões, né, que eu vejo uma intertextualidade com o livro do Otávio, do Devo Tudo ao Cinema. Né? Então, eu, particularmente, devo tudo à literatura, e contando brevemente assim, porque num período da minha juventude, né, eu tive inclusive de abandonar os estudos por questões familiares, doença na minha família, da minha avó. Né? Nós tínhamos saído de um município pequeno aqui em São José do Norte e viemos morar aqui em Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, em busca de tratamento médico. Né? E, claro, ela conseguiu ainda viver mais 2 anos, mas era uma doença grave. Né? E aí tivemos uma série de problemas financeiros e tudo, e eu tive que abandonar os estudos no metade do ensino médio. E naquele momento, né, quando todo o panorama era bem complexo, eu recebi da minha prima bibliotecária um livro, Solo de Clarineta, do Érico Veríssimo. Aquele livro literalmente mudou a minha vida, né, porque, embora não fosse ficção, a autobiografia traz alguns elementos da fabulação, né, na sua construção das lacunas que a memória traz, né, e eu me identifiquei muito com aquele autor, tanto que eu acabei lendo outros livros que ela me mandou, de ficção dele, né? Clarissa, Um Lugar ao Sol, Caminhos Cruzados, Música ao Longe, e virei fã automático do Érico por esse diálogo que ele promovia com o leitor. Mas na autobiografia está muito mais claro, porque ele conversa com o próprio reflexo, conversa com o manequim de costura da mãe, com a árvore frutífera do pátio de sua casa. Ele estabelece um diálogo, né, mas com o leitor acima de tudo. Né?
E a partir daí, sim, alguns anos depois, aquela leitura recreativa, no caso, né, me possibilitou o ingresso numa especialização em História do Rio Grande do Sul, em que o tema justamente foi o solo de clarineta e o tempo e o vento, entre que eu analisei o gaúcho típico, o seu arquétipo e o estereótipo, através da obra autobiográfica e ficcional do Érico Veríssimo. Né? Posteriormente, segui para o mestrado, de novo, solo de clarineta, com outro enfoque, né? A questão, a consciência do fazer literário, que o Érico tinha na própria autobiografia, utilizando recursos estéticos da ficção na contação da sua própria história de vida, no inventário de vida, que é a autobiografia. Essa dissertação está disponível no repositório da Universidade Federal do Rio Grande, aqui da cidade do Rio Grande, a FURG, também um link na descrição desse vídeo. Tá? E posteriormente, né, quando eu ingressei no doutorado, mais uma vez, solo de clarineta me acompanhou, né, aí sim já com o enfoque, né, da figura do espelho, a estética do espelho na obra do Érico Veríssimo, né, em paralelo, analisando o solo de clarineta e a breve história da literatura brasileira, em que o Érico se torna um historiador literário, a semelhança entre esses dois livros, e fazendo também referência a outras obras, as obras ficcionais, onde que a figura do espelho fica bem visível. Né? Essa tese, né, eu pretendo futuramente adaptá-la para publicação em livro, né, e aí irei divulgar em seguida neste canal. Voltando então à questão de como devo tudo ao cinema, o livro do Otávio, esse pequeno exemplo que eu falei da minha vida, né, de como a literatura, também eu devo tudo à literatura, cada um tem a sua forma, manifestação de arte e cultura que influencia na sua vida. A dança, o esporte, a música, cinema, literatura, escultura, pintura, o que for. Né? E essa linguagem universal que a arte e a cultura promovem na nossa sociedade é um espelho da nossa humanidade. Né? Nós nos tornamos muito mais humanos quando somos artistas ou quando valorizamos as expressões de arte e cultura. A escola não pode deixar de ter essa perspectiva, esse ponto de vista sobre a arte e a cultura como temas, né, que são até transversais, que devem perpassar todas as disciplinas, porque existe a arte em toda parte, se a gente for analisar com cuidado. Né? Então, eu gostaria que nesse vídeo aqui a gente refletisse, né, sobre essas possibilidades de uso das artes, da cultura, das tecnologias no ambiente escolar, né, integradas ao conteúdo programático, curricular, né, que são formas de nós dialogarmos não só com nossos alunos, mas dialogarmos com as épocas que se passaram e muitas manifestações que ainda estão aí, nos trazendo uma reflexão sobre o cotidiano. Eu lembro que quando eu li o livro O Pai Invisível, do Cleidir Ramil, né, da dupla Cleito e Cleidir, irmãos do escritor, cantor e compositor Vitor Ramil, jovens de Pelotas, artistas de Pelotas, né, eu me identifiquei demais com esse livro, porque eu até, quando lia pequenas crônicas da relação do Cleidir com seus filhos, enquanto estava na escola, né, e a visão dele me parecia muito familiar a um educador, a um professor, embora ele não fosse. Né, mas como educador, o educador no sentido mais amplo, né, pode ser um pai, pode ser um professor, né, ele tinha essa sensibilidade. E esse livro também é outro livro que eu recomendo a leitura para quem goste de trabalhar com literatura na educação, porque o Cleidir, nessas crônicas,
ele traz uma metodologia de vida como pai e educador. Primeiro educador, na verdade, antes de adentrar a escola, são os pais, são os responsáveis, né? Que é extremamente divertida, criativa e muito sensível, né? Muitas vezes, nossa, eu ficava refletindo sobre como alguém fora da escola conseguia ter um olhar tão perspicaz sobre a realidade escolar, né? Então fica essa indicação também, tá? Esse terceiro vídeo, então, foi um pequeno apanhado sobre a arte na educação, a cultura, né? Indicando, então, alguns livros para vocês pensarem essa questão, né? E fica aqui um convite, né, para vocês se inscreverem, né, aqui no nosso canal, divulgarem, ativarem o sininho ali das notificações para receberem os avisos dos novos vídeos, né? E o Arte Educação 3D, né, continua com a sua proposta de integração desses recursos no fazer pedagógico. Um abraço a todos.